definição é quando acontece isso daqui, ó. F de x é igual a f de menos x. Ora, x e menos x são dois elementos opostos. Tipo 2 e menos 2, 8 e menos 8, 40 e menos 40. O que está dizendo aqui? O que é f de x? É a imagem do x. O que é f de menos x? É a imagem do menos x. E aqui está dizendo que essas duas coisas são iguais. Isso acontece, por exemplo, nessa função, ó. F de x igual a x ao quadrado, ou y igual a x ao quadrado. É a mesma coisa. F de x e y é a mesma coisa. Então, quando eu pego o 2 e elevo ao quadrado, dá quanto? Quando eu pego o 2 ao quadrado, dá 4. E quando eu pego menos 2 ao quadrado, também dá 4. A imagem de números opostos, por essa função aqui, é a mesma. A imagem do 2 é igual à imagem do menos 2. A imagem do 8 é igual à imagem do menos 8. A imagem do 30 é igual à imagem do menos 30. Isso caracteriza a função par. Se acontece isso, é porque ela é par. Essa é a ideia. Certo? Continuando, função ímpar. De acordo com o livro, o que é uma função ímpar? É quando f de x é igual a menos f de menos x. Então veja, f de x é a imagem do x. F de menos x é a imagem do menos x. O que são x e menos x? São números opostos, né? Positivo e negativo. Se o x for menos 2, quem é o menos x? Se o x for menos 2, quem é menos x? Ora, o menos é esse aqui e o x é esse. Então o menos x vai ser 2. Quando o x é menos 2, o menos x vai ser 2. Certo? Por quê? Porque o menos do menos x e o menos do menos 2 vira mais 2. O fato é que x e menos x com certeza tem sinais opostos. Não quer dizer que o x é sempre positivo ou que o y é sempre negativo. Certo? Por causa daquilo ali. O x pode ser negativo e aí o menos x, que vai ser menos alguma coisa, vai ser positivo. O fato é, aqui está dizendo que números opostos, x e menos x, têm imagens, f de x e f de menos x, que também são opostas. Ó. Aqui é negativo e aqui é positivo. Quando isso acontece, um exemplo de situação em que isso acontece, f de x igual a x ao cubo. Vamos pegar dois números, 2 e menos 2. Quanto é f de 2? É 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E quanto é menos 2 ao cubo? F de menos 2. Menos 2 ao cubo, quanto dá? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2, 8. Menos, menos dá mais menos, são 3 menos. Menos, menos, mais, vezes menos, menos. Então, menos 8. Números opostos têm imagens opostas. Isso significa que a função é uma função ímpar, certo? Não quer dizer que o número positivo tem que ter imagem positiva e o número negativo tem que ter imagem negativa. Não é isso. É só que números opostos têm imagens opostas. 2 e menos 2, 8 e menos 8. E isso acontece com a função ímpar. Graficamente, existe uma simetria no gráfico da função ímpar, que é uma simetria em relação a esse ponto. Como que funciona a simetria em relação ao ponto? Significa que, se você pega uma parte do gráfico, partindo desse ponto aqui, e gira ele 180 graus, ele vai encaixar exatamente na outra parte. Não importa se ele está aqui, em qualquer lugar, mas se você pega ele e gira 180 graus, você encaixa na outra parte. Nesse caso, nessa função, o gráfico dessa função x ao cubo, ele é mais ou menos assim, ó. A cara dele é mais ou menos assim. Você pode ver que tem uma simetria. Ó. Você pega essa parte aqui e gira 180 graus, encaixa exatamente aqui em cima. Né? Não necessariamente ela vai ser assim, mas pode ser que ela seja nesse quadrante aqui, e aí a outra parte vai ser nesse daqui, para completar os 180 graus. Entendeu? Já a função par que a gente viu agora, a simetria dela é em relação ao eixo y. A função que a gente viu como exemplo era x ao quadrado. E o gráfico dela é bem parecido com isso daqui. Ó. Um pouquinho mais aberto aqui. Então, ó, se você pega
A simetria em relação a uma reta é você dobrar, é como se você pudesse dobrar aqui, essa parte ia para cima dessa. Você pode perceber que acontece, né? Esse daqui a simetria da função par. A função ímpar é a simetria em relação à origem, que tem que girar 180 graus. Ok?